A internet conseguiu transformar a creatina num problema, e isso é impressionante. Porque a gente está falando de um suplemento que, na prática, costuma ser mais simples do que escovar os dentes. Mas aí aparece o paranoico da creatina. Você conhece ele, é o sujeito que tem uma teoria para tudo. Ele só toma creatina em determinado horário, ele mistura com ingredientes secretos, ele acredita que existe uma janela mística de absorção, ele assiste 3 vídeos no TikTok e sai distribuindo consultoria sobre transporte intracelular. Não. Enquanto isso, esquece de fazer o único negócio que realmente importa: tomar a creatina todos os dias. E é isso que mais me diverte, porque a creatina é um dos suplementos mais estudados da história, mas a internet conseguiu transformá-la numa mistura de religião, astrologia e química avançada. Hoje eu quero desmontar essa bagunça, porque a maioria das pessoas não está usando creatina errado por falta de informação, está usando errado porque recebeu informação demais. O músculo gosta de constância, não de drama. Antes de falar de horário, de café, de carboidrato, de ciclo, de qualquer outra novela na internet, existe uma coisa que precisa ficar clara: a creatina funciona porque vai enchendo os estoques musculares ao longo do tempo. Ela não funciona porque você tomou às 14h37 da tarde numa terça-feira de lua crescente. Ela funciona porque você tomou hoje e amanhã e depois de amanhã. Mas é justamente aqui que aparece o primeiro erro. O paranoico da creatina, ele acredita que existe uma dose mágica. Eu vejo isso direto. Chega alguém do consultório e pergunta: doutor, eu peso 100 quilos, então preciso tomar 10 gramas? Como se o músculo olhasse a balança antes de decidir armazenar a creatina. Não funciona assim. A recomendação clássica de 5 gramas funciona muito bem para muita gente, mas quando a gente quer mais precisão, a gente pode sim individualizar. Uma faixa bastante interessante costuma ficar perto de 0,07 grama por quilo de peso corporal. Mas o conceito é mais importante do que a conta. Uma pessoa de 50 quilos e outra de 100 quilos não são o mesmo organismo, usando roupas de tamanhos diferentes. E tem um outro detalhe: o paranoico da creatina, ele vê alguém com 150 quilos e já imagina uma colherada do tamanho de uma pá de construção. Só que a creatina é armazenada principalmente no músculo, não na gordura. A melhor dose não é a maior, é a que faz sentido para quem está tomando. Isso nos leva a uma parte que a internet conseguiu complicar ainda mais: a pressa vestida de ciência. Vamos falar de saturação, que é um dos comportamentos favoritos do paranoico da creatina. Ele compra um pote hoje e ele quer estar saturado ontem. A lógica da saturação é simples: você usa uma dose muito maior por alguns dias para encher os estoques musculares mais rápido. Uma estratégia comum é usar aproximadamente 4 vezes a dose diária dividida em 4 tomadas por cerca de 5 dias. Funciona? Funciona. É obrigatório? Nem de longe. Saturação não é necessidade, é pressa. Ela faz sentido quando existe urgência, um atleta prestes a competir, alguém que precisa acelerar o processo por uma razão específica. Agora, para quem treina normalmente, dá para simplesmente tomar a dose diária e deixar a fisiologia trabalhar, sem ansiedade e sem cronômetro. E aqui surge outra dúvida que parece inteligente, mas geralmente só é complicada. Você não precisa de um protocolo sofisticado, você precisa tomar todo dia. Muita gente vê a saturação dividida em 4 doses e já conclui: então dividir a dose normal deve ser melhor. Achou errado? Quando as doses ficam muito altas, dividir ajuda, mas numa dose comum, o corpo normalmente resolve isso muito bem. Você não precisa criar uma agenda compartilhada entre você e a creatina. Você pode sim tomar uma vez por dia e pronto, mas espera, porque agora a gente vai entrar em umas discussões preferidas da internet e uma das mais exageradas também. Adoro. Eu posso tomar creatina com café? O paranoico da creatina, ele age como se estivesse misturando 2 elementos radioativos, e a realidade ela é bem menos emocionante. Alguns estudos sugerem uma possível interferência, outros não mostram uma diferença relevante, ou seja, a ciência não está gritando desespero, ela está apenas dizendo talvez. Então o que faz sentido? Se for fácil separar, separa. Agora, se isso for fazer você esquecer a creatina, toma junto, porque uma creatina tomada com café, ela continua sendo infinitamente melhor do que uma creatina esquecida dentro do armário. Faz muito sentido. Só que existe um mito ainda mais teimoso: o paranoico da creatina que cicla suplemento como quem termina e reata relacionamento todo mês. Você não precisa ciclar creatina, você não precisa descansar receptor, você não precisa fazer detox, não precisa dar férias para fosfocreatina. A creatina não funciona como esteroide, a lógica dela é muito simples. Você mantém os estoques elevados, quando para de tomar, eles diminuem. Aí a pessoa ela faz o seguinte: ela sobe estoque, ela para, ela perde estoque, ela volta, ela sobe, ela para outra vez. É quase uma série dramática em várias temporadas. Para indivíduos saudáveis, sem contraindicações específicas, o uso contínuo costuma fazer muito mais sentido. Mas agora a gente chega numa confusão que faz muita gente abandonar a creatina justamente quando ela pode ser mais útil. Tem gente que pensa assim: eu tô ganhando massa, eu uso creatina, eu tô secando, eu paro. Que coisa absurda. Isso simplesmente não faz sentido. Aliás, hoje eu ouvi exatamente essa frase no consultório: doutor, parei a creatina porque agora eu tô definindo. Como se a creatina recebesse um aviso formal dizendo que a fase mudou. A creatina não trabalha para uma fase específica, ela trabalha para desempenho. Então, durante o cutting, preservar força e performance pode ser ainda mais importante. E a pergunta nunca deveria ser: eu tô em bulking ou tô em
brincante. A pergunta deveria ser: meu treino depende de força, potência ou um esforço imenso? Se a resposta for sim, a creatina continua fazendo sentido. E agora a gente chegou na pergunta campeã de todas, aquela que aparece mais do que boleto. E a resposta provavelmente vai decepcionar quem gosta de ritual. Tanto faz. Porque creatina não é cafeína. Você não toma e vira um javali de bermuda de compressão meia hora depois. Ela funciona pelo acúmulo. Quando os estoques estão elevados, eles estão elevados o dia inteiro. Então escolha o horário que você consegue repetir e esse vai ser o horário certo. Mas a internet já não parou por aí, né? Porque agora aparece o farmacêutico de vestiário. Aquele sujeito que fala de insulina com a confiança de quem acabou de descobrir a palavra ontem, né? Tem que tomar com carboidrato. Calma, alguns estudos sugerem que o carboidrato pode sim ajudar na captação, mas isso não significa que você precisa transformar a creatina num experimento químico. Você já vai comer carboidrato em algum momento do dia, então coloque junto da refeição se você quiser, sem drama, sem balde de açúcar, sem malabarismo metabólico. Mais uma vez, a internet complica, a fisiologia não, e já que a gente está falando de simplificar, vamos desmontar mais uma preocupação. Sim, ela funciona em jejum, ela funciona com comida, ela funciona antes, ela funciona depois. O detalhe é que algumas pessoas sentem desconforto gastrointestinal quando tomam de estômago vazio. Se esse é o seu caso, então você vai tomar com uma refeição. Fim da história, a gente precisa parar de tratar suplemento como prova de resistência psicológica. O corpo ele costuma dar sinais muito melhores do que comentários aleatórios na internet. E tudo isso nos leva ao ponto mais importante do vídeo. Ela não substitui treino, ela não substitui sono, não substitui proteína, não substitui alimentação, não substitui progressão de carga, ela ajuda e ajuda bastante, porque melhora a disponibilidade de energia em esforços intensos. Traduzindo para o português normal, ela pode ajudar você a fazer uma repetição a mais, uma série melhor, um sprint melhor, um treino melhor. E quando isso se acumula por semanas e meses, os resultados eles aparecem, não porque a creatina construi músculo sozinha, mas porque ela ajudou você a treinar melhor por tempo suficiente. E olha como que isso é curioso. Depois dos mitos, dos protocolos, dos hacks, dos rituais, a conclusão continua sendo ridiculamente simples. O músculo não quer saber da fase da lua, ele não quer saber do copo certo, ele não quer saber do horário perfeito. Ele quer a mesma coisa que ele sempre quis, que você pare de inventar moda e faça o básico todos os dias, porque a creatina nunca foi o mistério. O mistério é porque que tanta gente consegue transformar 5 gramas de um pó branco em uma novela de 125 capítulos. Burrice. É isso.